Um aspecto muito importante do QCAD que vai ajudar você bastante a começar qualquer tipo de projeto relacionado com desenho é a configuração da grade. A grade você pode perceber que nós podemos ligar e desligar ela, caso você queira um plano de fundo aqui no seu projeto totalmente limpo, mas eu recomendo muito que você use a grade. Por quê? Porque a grade vai ajudar no desenho sem precisar especificar coordenadas. Claro, você precisa fazer uma configuração, pelo menos inicial aqui, relacionada com como é que você vai fazer o seu desenho. Como é que nós podemos configurar a grade? Por padrão, a grade vem num modo automático. Mas, caso você queira usar, por exemplo, se eu for lá no menu Editar, Preferências do Desenho, nós temos aqui uma opção onde tem aqui Geral e nós temos como alterar a grade. Todos os ajustes aqui da grade, elas vão estar marcadas no modo automático, mas você pode fazer modificações. Por exemplo, se nós formos desenhar uma planta ou trabalhar em um projeto em que as paredes elas vão usar uma notação próxima de uma parede de alvenaria, você vai usar aproximadamente 15 centímetros de distância entre as linhas das paredes. Então, o espaçamento da grade, eu vou configurar aqui o espaçamento como sendo de 15 centímetros, já que a unidade que eu escolhi para esse projeto em particular é metros. Então, eu vou colocar 0.15. Aplico, você vai perceber que a grade vai se atualizar automaticamente aqui no fundo. Um aspecto importante relacionado com o QCAD na grade, se eu usar o scroll do meu mouse para aproximar ou afastar o meu desenho, você vai perceber que a linha em si, quanto mais próximo eu chego, você vai ter uma ideia aproximada de escala aqui embaixo. O QCAD sempre vai mostrar como se fosse uma prévia ou um preview da distância que você está em relação à sua área de desenho. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 700 metros, é bem grande essa escala em comparação com o que nós faríamos em relação a um desenho de, por exemplo, uma parede de alvenaria. Então, aqui tem 1 metro, a escala está mais próxima. Observe que quando eu aproximo o zoom, o QCAD não vai mais aproximar ou ele não vai mais recalcular os pontos da grade. Isso significa que nós estamos aqui, isso daqui tem 15 centímetros especificamente. Quando eu afasto o zoom, observe que ele vai recalculando os pontos e aqui nós já não temos mais 15 centímetros. É uma representação aproximada, já que ficaria muito densa essa malha aqui na interface do QCAD. Então, à medida que eu vou aproximando, vai chegar a um ponto. E aqui eu já estou vendo coordenadas 0.38 centímetros. Então, já é mais próximo. Isso daqui provavelmente tem 15 centímetros. Como é que nós fazemos para conferir? Se eu acionar aqui uma ferramenta de desenho, por exemplo, linha de 2 pontos, e eu clico aqui nesse ponto da grade e clico nesse ponto aqui também, você vai perceber que aqui embaixo, nessa região, o QCAD vai mostrar uma coordenada, uma anotação de coordenada muito parecida com o que nós usamos com coordenadas polares no AutoCAD. Então você tem 0.15 com 0 grau na direção totalmente para a direita. Então 0.15, que é exatamente o que eu preciso. Se eu clico aqui, aperto o ESC para cancelar. Então nós temos uma linha. Se você quiser conferir, aqui nós temos a ferramenta de seleção do QCAD. Eu posso clicar na linha e aqui nas minhas propriedades, no editor de propriedades, você vai perceber que nós temos 0.15 de comprimento e o comprimento total, caso você tenha uma seleção múltipla, e o ângulo, o ponto inicial e o ponto final. Se eu afastar mais, por exemplo, você pode ter a impressão, isso é uma coisa que você deve sempre conferir, dependendo do seu zoom. Se você não prestar atenção aqui embaixo, e eu desenhar uma linha aqui agora entre esse ponto e esse ponto, você pode ter a falsa impressão de que você tem 15 centímetros, já que você configurou a sua linha de grade com 15 centímetros. Mas se eu selecionar esse ponto aqui agora, o comprimento dele é 2.25, ou seja, o QCAD ele redimensionou, ele reescalonou os pontos da grade e ele está mostrando 2.25 ali. Então sempre tente conferir se o zoom que você está usando naquele momento é o zoom adequado. Esse ponto que nós temos aqui, deixa eu chegar próximo aqui, vou desenhar daqui até aqui. E se você perceber, quando eu selecionar aqui esse ponto, esse X vermelho aqui,
ele é um lugar que você deve usar como referência porque ele é a origem do seu plano cartesiano, ele é a coordenada 0, 0. Então, observe que o meu ponto inicial aqui, para x e y, ele é 0, 0, ponto final é x 0.15, y 0. Ou seja, esse x vermelho aqui é a origem do seu desenho. Então, se você quiser uma referência, eu quero um lugar para começar, um lugar onde o QCAD vai começar a mostrar, ou ele vai começar os pontos de desenho a partir dali, em referência à grade ou qualquer outra coisa, esse x vermelho ele marca a origem do seu plano cartesiano. Caso você queira, como referência, por exemplo, essas linhas, essas divisões aqui na grade maiores, então, por exemplo, se eu for lá em preferências do desenho, na grade, nós temos aqui o espaçamento da metagrade. Ele está no automático, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, a cada 1 metro. Então, ele não vai mais bater exatamente, já que tem 15 centímetros aqui, ele não vai bater exatamente com essa grade menor, mas ele é uma boa referência. Então, desse ponto aqui até aqui, eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, por exemplo, quando você for desenhar, você sabe que esse ponto aqui aproximado, ele tem 3 metros. Se eu passar o meu mouse ali, você vai observar aqui na parte de baixo que o QCAD vai mostrar a coordenada 3 metros. Mas essa metagrade ela não está sendo usada para desenho, é apenas uma referência. Então, é assim que você configura a grade. Se você quiser cancelar esse comando de desenho, é só pressionar a tecla ESC.